Olá! Nessa matéria nós vamos falar sobre um assunto muito importante para nós, estudantes de jornalismo, as novas tendências do mercado de trabalho e a necessidade da FCS se adaptar, através de uma reforma curricular, a essas novas exigências. Vamos começar ouvindo a opinião de alguns alunos sobre o assunto. Rafael, quais são as suas expectativas para o curso, da profissão, na faculdade de universidade? Bom, as minhas expectativas são as melhores possíveis, né? Como eu sou calouro, então antes a gente sempre procura saber um pouquinho sobre o que está esperando, por onde a gente vai estudar e tudo mais. E bom, o que eu sei até então, o que eu vi da grade, é bem legal. E agora, como eu entrei, a base teórica é bastante forte, isso já é um diferencial para quem prefere, por exemplo, prestar concurso e não trabalhar somente com o dia a dia jornalístico. A minha expectativa é a melhor possível, eu estou aí estudando bastante, era isso que eu queria, então está tudo ótimo por enquanto até então, né? Você consegue fazer aqui a faculdade de experiência que possa ser no mercado de trabalho? Bom, eu acredito sim, acredito que não possa melhorar, mas que eu ofereça suporte técnico para que a gente trabalhe, para o mercado de trabalho, enfim, eu acredito sim que as disciplinas elas abordam temas variados, temas diferentes, então para te preparar meio com o leque todo que te espera no mercado de trabalho, né? Aqui, por exemplo, a gente tem um laboratório de vídeo que, apesar de ter entrado agora, eu já participo, né? Que a gente está meio que tendo o primeiro contato com o dia a dia jornalístico e tudo mais. E o que eu acho que de repente pode dar uma melhorada é, por exemplo, o jornalismo web, né? Que a gente quer uma coisa nova, né? E a gente pode de repente ir por essa via também para que de bom fique ótimo, né? Eu acho que é por aí, mas se prepara sim. Obrigada. De nada. Muitas vezes os alunos que fazem estágio externo dizem assim, isso aqui eu não aprendi na faculdade, poderia ter tido uma explicação melhor, uma conduta melhor na disciplina, que eu não tive, me deparei com essa matéria só, com essa forma de lidar no estágio, no emprego, só na prática e não na teoria, que a faculdade não teria preparado o aluno. Agora vamos saber o que alguns professores pensam sobre esse tema e também o vice-diretor da faculdade, Ricardo Freitas. Quando a gente fala mercado, essa palavra é muito abrangente. Você tem aí os escritórios de comunicação, assessorias de imprensa, agências de notícia, e aí você vai ter a grande imprensa, né? A grande imprensa aí eu estou chamando não só a imprensa escrita, mas também TV, os online, tá aí até mesmo o rádio, apesar de algumas limitações. Eu penso que da maneira como o currículo é pensado, como ele foi trabalhado até aqui, ele contempla um contexto do jornalismo que, no meu entender, ele já está ficando para trás, já está sendo ultrapassado. Você tem hoje uma quantidade de novas tecnologias que acabaram estimulando o desenvolvimento de novas práticas, entendeu? E eu acho que, nesse sentido, o currículo ele ainda não contempla essas práticas. Eu acho que o currículo, e não é um problema exclusivo da UERJ, mas é da comunicação como um todo, ele foi construído com base na linguagem verbal. O que vocês têm de tratamento, por exemplo, né, de relação com a imagem, onde está muito direcionado àquilo que a mídia convencional abria como espaço para a imagem, que era a fotografia e mais tarde a TV. Hoje você tem uma série de outras práticas. Hoje o celular serve para gravar imagem, serve para produzir imagem. Então é preciso a gente contemplar esse tipo de tecnologia, de modelo, também. Eu tenho uma opinião assim, por mais que você faça um currículo, que você bota disciplinas práticas, não tenha um conhecimento da prática, nunca uma faculdade vai substituir o mercado de trabalho. Acho que a função nossa não é exatamente essa. Eu acho que dá uma formação mais humanística para o aluno. Um bom profissional é aquele que pensa, que sabe pensar. As faculdades, de um modo geral, as de comunicação estão
sendo afetadas sobremaneira, porque há um certo distanciamento, pelo menos percebe-se nos currículos que predominam nas universidades brasileiras, entre as questões teórico-práticas. Eu acho que nós temos que criar eletivas muito ricas, que possam ajudá-los a escolher, dentro de um leque de disciplinas alternativas, o aspecto aplicado, onde vocês estarão o tempo todo vivenciando. Eu digo o seguinte, é ter nos laboratórios o uso pleno do conceito de ateliê livre. Há entre os alunos de jornalismo uma discussão sobre essa carência de disciplinas práticas, uma necessidade de um melhor preparo para o mercado de trabalho. Qual é o seu posicionamento quanto a isso? Eu concordo com os alunos e na comissão da reforma curricular há 2 representantes discentes, um de relações públicas e um de jornalismo. É importante que esse aluno que representa os seus colegas de jornalismo aponte isso durante todo o processo da reforma, para que todos juntos, porque a reforma está sendo composta por um grupo que tem um professor de RP, um professor de jornalismo, um professor de teoria, um aluno de RP, um aluno de teoria e uma pedagoga e um funcionário, né? Então, uma pedagoga está ali, obviamente, com a ideia de nos dar o arcabouço, né, de organização de um currículo, para que a gente não cometa nenhuma falha na concepção do currículo, e os alunos estão ali justamente para nos dar esse retorno. Olha, no atual currículo isso agrada, isso não agrada, a gente sente necessidade de tal coisa, porque o mercado de trabalho está nos exigindo isso, como também poderia haver a reclamação contrária, né? Como já houve na minha época de aluno, é exatamente o contrário. A gente tinha um curso extremamente técnico e com pouca reflexão crítica, quase não havia disciplinas teóricas, e a gente não tinha disciplina como história, geografia, coisas assim, né? Então, encontrar esse equilíbrio entre o que os alunos desejam, o que os professores querem, mas sobretudo entre teoria e prática, porque ambas as coisas são muito importantes, né, para a formação de vocês. Estamos chegando ao fim, e nosso último entrevistado é um profissional do mercado de trabalho, atualmente também professor da Universidade Estácio de Sá. Muito obrigada pela atenção, boa noite e boa sorte. O que os jovens têm que ter hoje, e teriam que ter há 10 anos, 20 anos atrás, é o primeiro básico, né? Estar bem informado, boa escrita, estar antenado, querer ser jornalista, porque as pessoas sonham, você é jornalista, acham que isso é uma vida fácil. Não é, porque tem que ter uma tesão, porque não é fácil fazer jornalismo hoje em dia, entendeu? Você tem uma vida que rala muito, você se critica, final de semana, feriado, manhã, tarde, noite, você vai subir um morro, você vai fazer um buraco de rua, você vai tomar uma Copa do Mundo. Então, você vai encontrar variações que tem que ter amor, e se não tiver vontade de fazer isso, não vai conseguir. Agora, com o passar do tempo, isso aí, daqui a 20 anos alguém vai responder isso também para você, de uma outra maneira, com uma outra pergunta, é que o jornalista tem que se atualizar. Atualizar não nos fatos atuais, qual é o ministro novo de Angola, não é isso. É se atualizar com a tecnologia, se atualizar com os meios que se trabalha, né? Então hoje ele é muito mais versátil do que era um jornalista um tempo atrás. Ele escolhia ser isso aqui, ele era isso aqui, tocava isso aqui. Hoje o mercado diz o seguinte: tem esse espaço aqui, meu amigo, cai dentro, trabalha nisso aqui, você vai trabalhar e vai se aperfeiçoar naquele espaço, até o beijão chegar ali. Ou seja, você começa com rádio e vai acabar com televisão. Ele é um bombril, né, do jornalismo, né? Vou botar assim, mil utilidades. Mas ele tem que estar atualizadíssimo às novas tecnologias, ao avanço tecnológico, à internet, à possibilidade de trabalhar com esse veículo. Vou dar um exemplo. Há uns 5 anos atrás, não vou contar mais, há uns 10 anos atrás, 15 anos atrás, uma equipe de reportagem de televisão às vezes saía com 5 profissionais. 5. Era um operador de áudio, era um operador de câmera, era um repórter, era um produtor e era o cara que dirigia. Hoje, tem um kit repórter que vai sozinho, o repórter vai sozinho e faz tudo. Ele bota câmera, entrevista, ele manda pela internet, pela web, o que ele produziu. Ele economizou para a emissora, ele economizou para o veículo de comunicação. E ele economizou, claro, pelo lado ruim da história, né? Pela lei trabalhista, você acaba atrapalhando um monte de outras funções, mas ele se tornou um